Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Bom dia. O nosso trabalho de projeto integrador 7, ele é sobre a qualidade da água na produção do pescado. O nosso grupo ele é composto por mim, Eduardo Cristina, pela Melo, Natália Velho, Natália Stephanie, Andressa Lima, Amanda Leão, Vitor Alves e Guilherme Luiz. Em vídeos de outras etapas do nosso projeto, a gente discutiu de uma forma mais branca como a legislação vai interferir na produção do pescado, e a gente também teve o prazer de fazer uma videoconferência com profissionais da área para falar melhor sobre qual a importância da qualidade da água e como que ela vai interferir na qualidade final do produto. Só que nesse vídeo de hoje, nosso grupo achou relevante discutir sobre a importância de fazer uma despesca adequada e também fazer uma execução desses peixes de forma humanitária. Falar sobre o abate, eu acho importante a gente começar falando sobre as etapas pré-abate, que são o quê? O jejum, a insensibilização e a despesca. A gente viu aí durante o semestre que elas são tão importantes quanto o abate em si, e elas vão influenciar diretamente na qualidade do produto final e no tempo que ele vai ficar na prateleira. A despesca, por exemplo, ela tem algumas regrinhas básicas que devem ser seguidas. Ela só pode ser retirada, o peixe só pode ser retirado da água quando ele atinge um certo tamanho e um certo peso. E se ela for feita de uma maneira incorreta, esse peixe vai sofrer muito, ele vai começar a se debater na rede, onde ele pode se machucar, e também ele vai sofrer muito estresse. Nesse estresse, ele vai começar a consumir o ATP e a glicose que está ali no músculo para servir como energia, e isso vai antecipar o rigor mortis. Aí a gente viu durante o semestre nos artigos, e alguns professores também falaram, o Flávio, o Luiz Gustavo e a Marielle, que antecipando esse rigor mortis, a gente vai interferir na qualidade do produto final, na textura, no sabor, no odor, e com isso ele vai ficar o menor tempo na prateleira. Sheila, eu vi que o estresse, esse aumento do estresse faz com que os animais tenham seu sistema imunológico comprometido, e com esse sistema imunológico comprometido, os patógenos presentes no cultivo vão fazer o aumento da taxa de morte durante e após o abate. Eu também li em um artigo que o horário tem influência direta na temperatura da água dos viveiros dos peixes, que nas primeiras horas da manhã é o horário mais recomendado para ser feita a despesca, porque isso evita que ele tenha o estresse térmico na hora que é feita a contenção. Também tem questão do jejum. Também tem questão do jejum. O jejum é utilizado nesses animais para esvaziar o trato digestivo, antes de transporte, antes de abate e antes de despesca. Esse jejum serve para diminuir tanto quanto o animal vai excretar, né, nesse tanque de transporte, de abate, porque nas excretas tem a amônia, que vai alterar a qualidade da água e levar, consequentemente, o peixe a estresse, deixar a água mais favorável a ter patógenos. Além disso, o peixe com o trato digestivo vazio, ele vai ter um consumo de oxigênio menor, consequentemente, uma produção de dióxido de carbono menor também. Pois é, Guilherme. O tempo de esvaziamento gástrico ele pode variar dependendo da espécie com a qual você está trabalhando. E também ele pode variar de 24 a 48 horas para a maioria dessas espécies. Além disso, a gente discutiu muito ao decorrer do período com o próprio orientador do trabalho, que é o Flávio, sobre como essa depuração ela é realizada numa tentativa de reduzir odores e sabores indesejáveis que esses peixes podem adquirir durante o cultivo.
Esses sabores e odores, eles são adquiridos através de substâncias que estão dissolvidas na água, e elas podem ser absorvidas ou pelas brânquias, ou quando o animal está se alimentando e ele vai ingerir sem intenção disso. Algumas dessas substâncias é a geosmina e o metil-isobordenol. Esse tipo de situação ele é muito, muito comum em peixes criados em sistema intensivo, porque nesses casos vai ter muito acúmulo de matéria orgânica. E esse acúmulo de matéria orgânica vai favorecer o crescimento de fungos e de algas. E esses fungos e algas que produzem essas substâncias. A geosmina, por exemplo, é a que a gente mais comentou, porque é a que confere sabor de terra à carne do pescado. E o metil-isobordenol, ele é responsável pelo sabor e odor de mofo. Então, o controle químico, físico e biológico, ele é muito complexo, mas ele é a melhor forma de evitar que isso aconteça. Ainda falando sobre o transporte dos peixes, a gente viu também que tem o transporte dos animais que é feito com eles ainda vivos, que ele é feito do criador dos animais até ao frigorífico, a feira ou até mesmo o pesca e pague. E esse tipo de transporte ele vem crescendo no comércio e os animais eles são levados do criador até o pesca e pague para poder formar o plantel de reprodução. Só que para poder transportar os animais dessa forma, tem que ficar atento com o recipiente onde os animais estão sendo transportados, para evitar a superlotação e os animais não gerarem lesões ou até mesmo hematomas, e também tem que ficar de olho na qualidade da água que os animais vão ficar submersos. Porque isso pode gerar um estresse nos animais, e esse estresse o animal não consegue se recuperar dele. Isso pode levar o animal à morte. Em alguns casos, os peixes são resfriados para o transporte para que o seu metabolismo seja reduzido. Junto com ele, é reduzido a necessidade de oxigênio. Já em outros transportes, que o animal é transportado sem água, eles acabam sendo submetidos a fatores estressantes. Agora, falando um pouquinho sobre os métodos de abate, eu fui lendo em alguns artigos e eu pude observar que são utilizados vários tipos de métodos de abate para peixes. E dentre eles, que eu li e que eu vi que tem, são o golpe letal na cabeça, tem também o atordoamento elétrico, tem o choque térmico com a utilização de gelo para insensibilização pré-abate. Também é utilizado o método de secção da medula, seguido pela sangria das brânquias, e também tem a morte por asfixia. Só que não é recomendado, eu também fui lendo esses artigos, que não é recomendado que se utilize sempre o mesmo método de abate. É necessário que a gente faça um estudo de melhor a situação e veja qual que é o método mais adequado para aquela espécie que eu estou trabalhando. Eu busquei as informações e vi que as principais espécies marinhas e continentais que são buscadas são o salmão e a truta arco-íris. E esses peixes eles são abatidos geralmente com o choque térmico, que é usado com o gelo, água e gelo, igual a Natália falou. Só porque esse método vem sendo muito questionado devido a ser uma morte lenta e não ser uma morte humanitária, né? Isso vem sendo muito questionado aí pelos profissionais. A Natália citou ali sobre o método de abate por asfixia. Eu acho muito importante a gente falar sobre ele, porque ele é um método bastante polêmico. Nele, os peixes vão ser colocados em uns tanques. Esses tanques têm pouquíssima água, menos da metade, e tem muito gás carbônico. Aí, um ponto positivo nele é que esse peixe vai gerar uma carcaça de ótima qualidade, muito bem conservada. Só que esse ponto positivo, ele não compensa a parte negativa, que é o grande sofrimento que ele vai ter na hora do abate. Ele vai sofrer muito com a acidificação da água e com o estresse também, vai se debater, vai tentar procurar a fuga. E esse método ele é muito discutido porque alguns autores não consideram ele como humanitário. E pensando no bem-estar, eu também concordo com essa parte, eu também acho que ele não deveria ser muito usado, eu não considero ele muito humanitário.
e cada um tem a sua opinião, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas tem outros métodos que causam menos sofrimento para esse animal. E se alguém quiser citar também os outros tipos de métodos. Então, um outro método que tem de abate é o atordoamento elétrico. Ele parece ser o mais recomendado porque parece que causa menos perturbação ao peixe quando é analisado o reflexo cerebral deles. Só que se esse método for feito de uma maneira errada, vai acabar gerando lesões no peixe, o que gera hemorragias que vão gerar manchas no filé do peixe, o que acaba interferindo diretamente na qualidade do filé. Existe também o método de secção da medula. Ele é recomendado porque o animal fica com maior insensibilidade de dor. Porém, parte da população não acredita na inconsciência do animal durante a abate. E outro método que também é utilizado para abate de peixes é o método de sangria. Ele é feito da seguinte forma: eles fazem uma perfuração das brânquias e depois disso esse animal ele vai ser submerso em uma água bem gelada, uma temperatura de 1 grau Celsius. E para garantir esse bem-estar animal, junto com esse método de abate por sangria, eles fazem uma insensibilização com CO2, estimulação elétrica e hipotermia. Entretanto, diversas indústrias, inclusive aqui no Brasil, eles fazem o método de abate por sangria sem fazer nenhum tipo de insensibilização. Então é isso, esses são os métodos de despesca, transporte e abate que a gente pesquisou, que são os principais, e a gente tentou dar um pouco da nossa opinião, mas isso é um assunto que causa muitas controvérsias e depende muito da opinião, mas a gente quis trazer porque a gente acha que é importante. A gente também colocou tudo isso no nosso trabalho escrito para finalizar o nosso trabalho de PI, e esse é o último vídeo que a gente faz.